Você está de férias com sua melhor amiga, curtindo um dia perfeito em um barco no meio do oceano, cercado pela paisagem paradisíaca de uma ilha na Espanha. Vocês conversam animadamente sobre os planos para os próximos dias, quando ela resolve mergulhar nas águas cristalinas. Tudo parece um sonho, até o momento que você a vê flutuando inerte sob o barco. Antes que consiga reagir, o casco do barco começa a se partir. Um gás tóxico se espalha e as águas ao redor fervem. O pânico toma conta e não há para onde correr. Essa é a impactante cena de abertura de Inferno em La Palma, o thriller norueguês da Netflix. E hoje vamos explorar como a série mistura tensão, drama e um retrato realista da luta pela sobrevivência diante do imprevisível. Fique comigo porque essa é uma daquelas produções que você precisa conhecer. Meus amigos fãs de produções que lidam com algo que não temos o controle, os desastres naturais. Eu confesso ser atraída por esse tema. What? Sei que parece bizarro, mas é algo que eu curto conhecer e ficar ali pensando o que faria se acontecesse comigo. Inferno em La Palma da Netflix traz essa temática com apenas 4 episódios que prometem te deixar tensos do início ao fim. O que posso dizer a vocês logo de cara é que eu esperava de fato mergulhar num tsunami depois de ler a sinopse e ver o trailer. Mas tudo isso aconteceu bem rapidinho. La Palma não nos mostra realmente nada das consequências do desastre. Então, se é isso que você está procurando, não vai encontrar aqui. Mas não significa que temos uma história ruim, não. Se você gosta dessas tensões de algo iminente a acontecer, a série te oferece isso. Então vamos contextualizar aqui o que aconteceu. La Palma nos leva às belas Ilhas Canárias, onde acompanhamos uma família norueguesa que passa o 7º Natal consecutivo no mesmo resort. Fredrik valoriza a familiaridade do lugar, mas sua esposa Jennifer quer algo diferente desta vez. Ela quer caminhar e explorar em vez de passar os dias na piscina. Jennifer atrai a atenção do novo concierge, que flerta com ela enquanto Fredrik tenta alugar um carro, despertando o conflito entre o casal. Os filhos também trazem complexidade a essa narrativa. Sarah, a enteada de 17 anos, se sente incomodada com a distância crescente entre sua mãe e o padrasto e se sente perdida com sua sexualidade no meio disso tudo. Mas encontra um consolo em uma amizade colorida com Charlie, uma jovem turista que também está por ali. E confesso que torci muito para as 7 vidas de Sarah terminarem. Menininha chata essa, viu? Sem muitos detalhes, mas ela é irritante. Já Tobias, o irmão mais novo que está no espectro autista, ele se afasta da piscina ali para observar um comportamento incomum de tartarugas marinhas perto das rochas, algo que logo se conecta ao desastre iminente e suas habilidades especiais serão úteis lá na frente. Enquanto isso, o Instituto Geológico de La Palma está em alerta. O diretor Álvaro recebe relatos sobre um acidente com um barco turístico, mas hesita em agir para evitar o pânico. Desde a última erupção em 1949, uma falha geológica gigantesca se formou na base do vulcão. Cientistas temem que uma nova erupção possa provocar o colapso de uma parte da montanha no oceano, gerando um tsunami que seria devastador. E Marie, uma jovem geóloga, percebe que sensores instalados em uma caverna na montanha pararam de transmitir os dados. E junto com Halkur, um experiente geólogo, ela descobre sinais alarmantes. Água escorrendo pelas paredes de uma rachadura do teto da caverna. E mesmo com todas as evidências crescentes de perigo, Álvaro decide adiar um aviso para evitar o caos. Bom, a partir deste ponto, a trama ganha um ritmo enquanto a família e os cientistas enfrentam o desastre iminente, cada um em sua própria luta pela sobrevivência. Como uma produção sobre desastres naturais, La Palma tem seus altos e baixos. Os cenários são realmente deslumbrantes e os efeitos visuais impressionam sim. As cenas do vulcão e do tsunami são fantásticas, embora rápidas demais. E depois de ter visto O Impossível de 2004, achei que tudo acabou muito rápido aqui nessa série. Por outro lado, a trama dedica mais tempo aos dramas pessoais dos personagens do que aos eventos do desastre em si, o que pode frustrar quem esperava mais ação como eu. Felizmente, com apenas 2 núcleos principais para acompanhar, a família e os cientistas, o enredo consegue nos manter engajados até o fim. E o interessante da série foi trazer toda a dificuldade de acompanhar as mudanças da natureza e saber ao certo o que fazer e quando fazer,
Mesmo com toda a ciência envolvida, lidar com os aspectos políticos e humanos podem ser catastróficos independente de todo o conhecimento técnico. E essa reflexão torna La Palma mais do que um simples thriller de desastre. E no fundo, La Palma serve para transmitir uma poderosa mensagem sobre as mudanças climáticas, com a qual muitos podem se conectar. Com um enredo carregado de esperança, a série se destaca como um ótimo thriller de desastre, sim. E ela combina o drama familiar com a tensão dos desafios de sobrevivência, resultando em uma experiência interessante de se acompanhar e que de fato vai prender sua atenção até o fim. Curiosamente, embora fictícia, a série ecoa eventos reais, como a erupção do vulcão Cumbre Vieja em 2021, que devastou partes de La Palma. E essa conexão com a realidade torna a narrativa ainda mais impactante. Você pensar que tudo aquilo que foi mostrado poderia até se tornar realidade realmente é impactante. La Palma combina visuais impressionantes, performances fortes e uma história que te faz refletir. E se você é fã de produções sobre desastres naturais, vale a pena conferir sim. E vou te indicar o filme 13 Vidas, O Resgate. A história é recontada pelo diretor Ron Howard, que nos remete aos fatos ocorridos em 2018 na Tailândia, quando as chuvas alagaram uma caverna e deixou um time de futebol infantil preso nela. Mais um exemplo de como a natureza pode ser implacável.